Presença, irmãos. Essa palavra, ela quer dizer tantas coisas, né? Mas uma coisa que eu tenho pensado muito nesses dias, essas semanas, essas 2 semanas, com base em tudo aquilo que a gente viveu, é que, sabe aquela coisa que a gente só sente, clichê, a gente só sente a falta quando a gente perde? Faz sentido para você isso? Você já viveu essa experiência de só... Isso. A gente sente falta da presença quando a gente tem que lidar com a ausência. Às vezes as pessoas estão presentes e a gente não celebra, a gente não vive a presença, a gente nem percebe a presença. Mas a ausência tem um peso, né? Eu estava falando com a Lilian ali, eu não sei se era isso, né? Eu estava pensando muito nisso esses dias. A Lilian estava falando sobre o sonho que ela teve, e alguns sonhos, né? Mas, então eu estava conversando com Deus sobre isso, como a gente tem dificuldade mesmo, né, de enxergar os conceitos de uma maneira positiva, do ponto de vista positivo, né? O C.S. Lewis, ele escreve um livro chamado O Peso da Glória, né? Não sei quem já leu, né? E tem um artigo que é lá, O Peso da Glória, e ele fala sobre Coríntios, o texto que a gente leu na semana passada. O apóstolo Paulo dizendo que as nossas leves e momentâneas tribulações, elas estão já gerando em nós um peso eterno de glória muito maior. Eu estava conversando durante essa semana, mandei lá nos devocionais, e como a gente tem mesmo dificuldade para lidar com o peso da glória quando tudo está bem. Incrível isso, né, gente? Quando as coisas vão bem, a gente não percebe. Quando as coisas vão bem, e está tudo bem, a conta tá azul, não tem nenhuma, sabe, poxa, cadê um boleto? Já paguei todos os boletos, não tem nenhum para pagar, está tudo tranquilo, você vai no médico, perfeito, volta daqui um ano, volta o ano que vem, aí você fica, poxa vida. Mas é incrível como nesses momentos a gente é levado e a gente se engana, a gente cai no erro da ilusão, né? Lembra lá em Eclesiastes diz que, ou Provérbios agora falhou a memória, mas que existe mais valor na casa do luto do que na casa da festa, lembra? Por quê? Por quê, irmãos? Ele está falando, é melhor. Você vai escolher. O que você vai fazer? Vai escolher um evento para ir? Tem festa para ir? Quantas festas? Mas tem uma casa que está vivendo o luto? Então vai lá. É a melhor escolha. Ele está falando para a gente comparar mesmo. É melhor uma coisa da outra. Vai para a casa do luto. Por quê? Porque a gente é masoquista? Porque a gente gosta de sofrer? Não. É porque é bom mesmo. É bom, entende? É bom, porque ele fala, lá a gente vai entender, vai discernir a vida. Lá a gente não é enganado. No meio do luto, nós não somos enganados a viver na superficialidade, a viver com base naquilo que é passageiro. Porque a nossa vida não é passageira. Entende? Tudo em nós grita contra isso. Nós não somos passageiros. Nós somos criados para viver para sempre. E as coisas que a gente realiza foram idealizadas para que sejam para sempre também. E é por isso, e a gente se engana, a gente vai se deixando levar. E quando tudo está bem, parece que a gente não entende isso. E a gente ouve sobre presença, né? E Jesus ali com os discípulos, aí Jesus, eu vou me ausentar. Poxa, né? Imagina. O Senhor estava aqui, agora não está mais. Mas Jesus falou, eu vou pedir para o Pai, e Ele vai resolver isso. Queria convidar você a perceber isso. Existem situações, irmãos. Na verdade, a gente precisa de determinadas situações para a gente entender o peso real das palavras, ou da realidade, né?
Para a gente entender melhor a realidade, a gente precisa enfrentar. Jesus, então, o autor de Hebreus fala, ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. O próprio Jesus, não que ele em algum momento foi desobediente, mas que o sofrimento cooperou. É isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que o leve e momentâneo peso das nossas dificuldades, problemas, das ausências, estão gerando em nós um peso maior, já estão gerando em nós um peso maior de glória eterna. Glória eterna. Entende? A gente precisa, irmãos, uma coisa é você ler um texto, como 2 Coríntios, quando tudo está bem, é isso que eu queria dizer. Já li tantas vezes, mas quando eu abri esse texto na semana retrasada, Deus falou tanto comigo, né? E eu entendi o que o C.S. Lewis, é isso que eu ia falar, né? O C.S. Lewis fala lá no Peso da Glória, esse livro, e eu não entendia, né? Ele começa falando, e eu não conseguia enxergar o porquê que ele usa esse texto, e porque o nome, né? O Peso da Glória. E ele começa falando que os cristãos, naquela época, né? Lá nos anos 50 do século 20, depois de uma pesquisa, qual era a qualidade que os cristãos mais desejavam para si? O que eu almejo ser, né? Que qualidade é essa que eu preciso desenvolver em mim, ou entende? Aí, a maioria dos cristãos respondeu que era a abnegação, ele fala, ou seja, renúncia. Eu quero ser alguém que sabe renunciar. E aí ele falou, está errado, está muito errado. Por que tem que ser, por que precisa ser negativo, né, esse aspecto? Ele falou, em outros momentos da igreja, quando essa pergunta era feita, os cristãos diziam, eu quero amar mais a Deus, eu quero amar mais aos meus irmãos, eu quero ser um filho que ama, entende? Aí ele falou, alguma coisa aconteceu, a gente está doente, a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com a realidade, e a gente precisa mesmo ouvir. Então, quando nós sofremos, quando a gente passa por dificuldades, tribulações, são leves e momentâneos, sim, comparado com o peso da glória que é eterno, que nos aguarda e que já está sendo gerada dentro de nós, no momento da dificuldade, no momento da tribulação. Então, quando a gente olha para essa palavra hoje, essa presença, irmãos, acho que a gente vai poder enxergar isso, a presença do Espírito Santo, sabe? O que significou o Espírito Santo vir para aqueles irmãos que sentiam o peso da ausência do Senhor, para aqueles irmãos que eles estavam com o Senhor ali de uma vida tão intensa. Jerusalém, vamos embora, vamos para Jerusalém. Ele subiu para Jerusalém. Vamos para Galileia, eles iam para Galileia, eles iam em festas, em sinagogas, e eles estavam sempre lá juntos, e de repente, Jesus ausente, a dor, a dificuldade, todas as frustrações, irmãos, os sonhos, sabe, os sonhos com relação ao futuro, e de repente, o Espírito Santo vem, o Espírito vem. O que o Espírito Santo veio fazer, irmãos? O que ele veio fazer? Jesus manda, né? Ele fala, olha lá, pedirei ao Pai, Ele vai mandar o Paráclitos para estar com vocês para sempre. Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, mas vocês o conhecem porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não serão órfãos. Por isso, nós lemos na semana passada, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém, irmãos? Está experimentando isso? A carcaça envelhece, cansa, mas dentro tem tem algo extraordinário acontecendo dentro de nós, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. As nossas tribulações, elas só serão leves, esse é o ponto, elas só serão leves se nós tivermos acesso ao peso da glória. Não é peso de alegria, é peso de glória. É isso que o C.S. Lewis trata lá no livro.
É isso que ele está falando lá no livro. O texto de hoje, irmãos, é Romanos, é por isso que a gente está aqui em Romanos, por isso que nós estamos em Romanos capítulo 8 hoje. Queria convidar você a deixar o Espírito Santo comunicar ao seu coração essa verdade eterna, essa verdade gloriosa. Esse capítulo 8 de Romanos é muito importante, a gente sabe, mas o capítulo 8 de Romanos todinho fala da presença do Espírito, entende? É muito legal, porque Romanos 1, 2, 3, Paulo fala que todo mundo está condenado, todo mundo condenado, debaixo da condenação do pecado. Depois, capítulo 4, 5, 6, capítulo 7, aquela luta, né? Estamos livres da condenação do pecado, mas o pecado ainda pode nos dominar. E a gente não pode deixar que o pecado nos domine por meio da nossa natureza pecaminosa. Capítulo 7 de Romanos. Aí quando ele entra no capítulo 8, irmãos, ele começa dizendo que não há mais condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, que hoje atua em nós, o Espírito veio nos libertar, entende? O Espírito vem, irmãos, o Espírito vem. O capítulo todo de Romanos 8 trata sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o que o Espírito Santo veio fazer, né? E o coração do capítulo 8 é essa expressão: o Espírito Santo veio clamar, Abba. O Espírito Santo veio clamar, Abba. O Espírito Santo vem, irmãos, para consolador, né? Ele veio para consolar, mas ele não veio consolar com uma conversa, sabe? Às vezes a gente quer consolar as pessoas com palavras. A gente fala algumas palavras, mas não é isso que o Espírito Santo veio fazer. O Espírito Santo veio mudar a realidade dentro de nós. Ele veio para fazer esse impulso, essa conexão. Tem a ver com a paternidade mesmo, tem a ver com a não orfandade, irmãos. É o que nós estamos precisando enfrentar essa semana. Antes da gente falar sobre proclamar, antes da gente falar sobre testemunho, antes da gente falar sobre poder para testemunhar, o Espírito Santo vem para clamar, Abba, dentro de nós, gemidos inexprimíveis. Ele veio para mover o nosso ser, vaso de barro, quebrado, frágil, dolorido, mover o nosso ser nessa direção da paternidade de Deus, entende? E é nesses momentos, irmãos, momentos como esse que a gente viveu, são esses momentos que ajudam a gente a entender, né? Quando a gente, eu estava pensando, né? A gente sente o peso da ausência, ou da dor, da tribulação, a gente tem a oportunidade de experimentar o peso da glória. É nesse lugar que o Espírito Santo conduz a orfandade. Ele tira a gente da orfandade e leva para a paternidade de Deus, sabe? Tira a gente daquela sensação brutal de desamparo, de aflição, de que não tem ninguém por mim, ninguém pode fazer nada por mim, estamos perdidos, estamos à mercê das circunstâncias, ninguém pode mudar, e aí, órfãos, totalmente órfãos, e aí a gente é movido para dentro desse relacionamento íntimo, profundo com o Criador. É esse Pai presente, sempre presente, de dentro, irmãos. Então não é para estar com, Jesus falou, em vocês, é essa presença paterna. O Espírito Santo vem para mover você no sentido desse relacionamento, esse relacionamento íntimo. Ele começa dizendo assim, Romanos 8, no 14, esse trecho, esse é o coração do texto do capítulo 8 de Romanos. Eu sempre me prendi em outros versículos, mas eu nunca olhei para esse trecho como o centro de Romanos 8, como nesses dias, irmãos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados são filhos de Deus. Ele não está dizendo que todos os filhos de Deus são guiados, entende? Tem diferença. Todos os que são guiados
pelo Espírito são filhos de Deus. Pois vocês não receberam espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos. Mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso sim é outra condicional. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Lembra lá de Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 4. A gente só tem noção, porque a gente está com a visão, a gente perdeu o referencial, a gente não tem como saber. A gente só tem contato mesmo com a glória. Ela deixa de ser uma glória vã, sabe? A vã glória, a nossa glória, a glória humana, a glória natural. E a gente vive a vida atrás dessas coisas. A gente só entende quando as circunstâncias põem ao chão toda e qualquer ilusão, tudo aquilo que mente, que corrompe e que distorce a nossa visão das coisas. A gente então, a gente olha para a vida, né? É que nem a gente estava falando, mas e isso, e aquilo, e o prazo do trabalho, e o boleto que está vencendo. Diante da morte, irmãos, eu falava, eu vi os irmãos saindo do trabalho, largando tudo, indo lá para estar com a Rejane. Ok, diante da morte, as coisas ficam claras, é isso, as coisas ficam cristalinas, sem ilusão, sem distorção, as coisas se mostram como elas são. É esse o ponto, e é isso que a gente precisa entender, é isso que o Espírito Santo vem para esse momento. Ele vem para ser essa presença consoladora, confortadora, fortalecedora. Ele vem para isso. Ele vem para que pessoas quebradas, pessoas que antes eram órfãs, não eram nem povo, hoje são movidas para dentro de um relacionamento íntimo com o Pai Celestial. Ele veio para clamar, Abba, o Espírito Santo agora, irmãos. Se de fato participamos dos sofrimentos, Paulo vivia isso. Isso é tão importante. É a cruz na sexta-feira e a ressurreição no domingo. Só vive ressurreição no domingo quem passa pela sexta-feira da paixão, quem vive crucificação. Essa dinâmica sempre, a gente só pode entender o que é a glória. Jesus dizia, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Todo mundo ficou feliz, achando, agora ele vai lá pro palácio, né? Pro palácio de Herodes. Ele vai, isso é glória para nós. Jesus, ele enxergou a glória, né? A cruz de espinhos, ele sendo levantado, atraindo todos a si, ele sendo exaltado. Jesus então, ele inverte, ou na verdade é a gente que estava invertido, né? O Dallas Willard, ele fala, gosto muito dele, ele escreve um livro muito importante. Ele começa o livro falando assim, uma vez ele estava num show de aviação nos Estados Unidos, e tinha uma piloto, né, uma moça muito experiente. Eles faziam acrobacias, né? De caça mesmo, né? Ela era do exército, tal, da aeronáutica lá. E ela está voando de ponta cabeça. Ela perdeu o referencial. E ela pensou, eu vou para cima. Mas ela estava indo. E ela caiu, explodiu no chão. E ele fala que a gente está vivendo assim, velocidade, e a gente não tem noção de que a gente está de ponta cabeça. A gente pensa que está subindo e está descendo.
E a gente precisa entender. E às vezes a gente precisa passar por momentos difíceis para a gente entender isso, entender essa lição. Nós somos guiados pelo Espírito, irmãos. Precisamos ser guiados. Lá em 2 Coríntios, a gente viu, Paulo fala assim: se vocês vivem no Espírito, ou pelo Espírito, ou a partir do Espírito, vocês agora devem andar também no Espírito. Fala, então, também andem no Espírito. Porque, mais uma vez, existe a possibilidade de a gente viver no Espírito e não viver por meio dele, e não andar por meio dele, de não encontrar nele a força que a gente precisa para viver. É isso, é a energia que faz a gente se mover, precisa ser. Irmãos, é para isso que o Espírito Santo veio, entende? O Espírito Santo veio para capacitar você até a respirar, até a levantar da cama, a encher de motivação o seu coração, encher de força o seu corpo. Ele veio para te mover nesse sentido. Nem todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de uma maneira plena, né? A filiação vem primeiro, entende, irmãos? Todos os que são guiados são filhos, já são filhos. Se são filhos, pronto, se eu sou filho de Deus, agora eu vou ser guiado instantaneamente. Não é assim. Se eu sou filho de Deus, agora eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se existe em mim essa vida que veio do alto, essa vida poderosa que foi compartilhada por Jesus, se eu recebo da vida de Deus em Cristo, se eu sou a habitação do Espírito Santo, agora eu preciso ser movido por Ele, eu preciso ser guiado por Ele, eu preciso ser guiado pelo Espírito. É por meio da condução do Espírito que a vida de Deus se move dentro de nós, irmãos. Primeiro vem a filiação, e aí ser guiado é uma evidência. Nem todos os filhos vivem plenamente guiados. Lembra? Pedro, cheio do Espírito, fala: Pai revelou, Tu és o Cristo. Logo em seguida, para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que foi influenciado, o que ele falou foi colocado palavra por palavra na boca dele. Ele foi guiado ali em palavras pelo Espírito Santo. Em seguida, ele deu vazão e ele falou com as palavras do diabo. Ele foi canal do diabo. Jesus falou, imagina, né? Sai para lá, Satanás. Pedro vai para trás mesmo. Não é você não. Não estou falando com você, estou falando com você. Né, Pedro? Enfim. Mas sermos guiados, irmãos, a gente precisa entender, sabe? Não é uma doutrina, faça ou não faça. Ele veio para guiar você, ele veio para guiar o seu interior. E o maior obstáculo é o medo, né? É interessante isso. Ele faz o contraponto. Não é um espírito de escravidão, para que você viva motivado pelo medo. Medo de Deus, medo de não ser abençoado, medo de ser amaldiçoado, medo de não receber, medo de receber de Deus aquilo que você não quer. O maior obstáculo, irmãos, para a gente ser guiado pelo Espírito é o medo. Não é um espírito de escravidão, é um espírito de adoção. Não é um espírito que escraviza para você ter medo, é um espírito de adoção de filhos. Tem medo de Deus? Você tem medo? O que te move? Você faz as coisas por medo? Medo do futuro, medo de, enfim. O que te leva a decidir, o que te leva a fazer? O Espírito Santo veio para que você não viva mais movido por medo nenhum. Medo nenhum. Não é um espírito que vai fazer mais do mesmo. O Espírito Santo veio para mudar a forma como você se move, a forma como você toma decisões, a forma como você avança na vida, a forma como você escolhe todos os dias. O Espírito Santo veio para mudar isso, meu irmão. Pode ou não pode? Senhor, eu posso ou não posso fazer? O Espírito Santo veio para mudar.
Lembra, a lei do Espírito, Paulo fala lá em Gálatas, é para a liberdade que vocês foram libertos. Parece redundante, mas não é não. Vocês foram libertos para viver. Vocês estavam correndo bem, diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5. Vocês estavam voando, vocês estavam indo bem, mas aí algo aconteceu. E vocês agora estão caindo da graça, estão caindo da fé. O que está acontecendo? Não é assim, não é assim. Porque ele fala do fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei, não há lei. Pode, não pode, devo ou não devo? Não, não tem lei. Sabe, é a lei do Espírito na vida. É só fluir, é só deixar o Espírito produzir em você, e você vai fazer, sem medo, sem temor. Vocês não são escravos, vocês são filhos. Espírito de escravidão faz a gente viver debaixo de pressão, debaixo de opressão espiritual, irmãos. Ah, Deus. Ansiedade, a gente não consegue dormir, a gente não consegue descansar, né? A gente não consegue descansar nas promessas, na palavra de Deus, a gente não consegue descansar no bem, não é? A gente não descansa. Então o Espírito Santo veio para mudar isso no seu coração, ele veio para mudar isso, é para isso que ele veio, antes de tudo, ele veio para mudar o seu coração, e esse é o ponto aqui, quando a gente vira, porque ele é um espírito de adoção, essa é a afirmação mais importante da Bíblia, o seu coração órfão, ele vivia motivado pelo medo, pela insegurança, mas agora o Espírito Santo veio para mudar isso, e fazer com que a sua vida agora, ela se mova em amor e por amor, amor de filho, aleluia, aleluia. Vocês não receberam o Espírito que escravize, vocês receberam o Espírito de adoção de filhos, aleluia. O Espírito vem para introduzir você numa relação, irmãos, num relacionamento, numa intimidade. Isso não é fabricado, ninguém consegue fabricar isso. Você vai fazer um curso, eu vou sair de lá, filho de Deus, vou aprender como ser, não é assim. Não é assim, são as verdades que a gente precisa acessar, né, num nível muito maior de entendimento, né, não é racional apenas, tem um elemento racional, que a gente precisa conhecer, a gente precisa entender com clareza, cada vez mais clareza, as doutrinas bíblicas, sabe, da Trindade, quem Deus é, isso é tão maravilhoso, quem Deus é muda tudo, se a gente entende quem Deus é, a gente precisa entender que Deus é Pai, antes de tudo, Deus é Pai, isso precisa entrar, essa clareza, mas não é só o entendimento intelectual, precisa ser uma experiência vivencial, precisa ser algo que a gente experimenta, é por isso que o Espírito Santo vem, senão ficavam aí os profetas ensinando, irmãos, e ele vinha e ele ungia os profetas, eles falavam da parte de Deus, e a gente era conduzido ali por meio, o Espírito que andava conosco, entende? Mas agora ele está dentro, ele vem para habitar em você, ele vem para mudar essa condição mesmo, para que você viva essa experiência de conhecimento do que é ser filho de Deus. Ele veio para clamar, Abba. Amém, irmãos? Pelo qual clamamos, essa palavra clamamos é tão importante aqui. É muito legal porque é um movimento mesmo de uma alma angustiada ou de uma alma aflita, um movimento natural, né? Como o filho que corre para os braços do pai, nesse movimento, ele vem para clamar, Abba, Pai, ele vem para gritar, ele vem para
mover com rapidez, né? Com naturalidade, coração do filho para o coração do pai. Esse é o centro de tudo, irmãos. Da escravidão para a filiação. Não é um conceito doutrinário que a gente precisa entender intelectualmente, mas é uma verdade que a gente precisa viver de dentro para fora. Amém? E ele termina falando que o Espírito, o próprio Espírito, ele vai testificar com o nosso Espírito que isso é verdade. Então não é um conceito que a gente aprende, mas é uma realidade que a gente vive, e a gente sabe de todas as maneiras, a gente passa a saber, eu sei, que nem você perguntar para o Davi, né, se ele sabe que o pai o ama, aí ele vai falar o quê? Ama. Por quê? Ele sabe. Porque alguém disse? Não. Ele sabe, de todas as maneiras ele sabe. É isso. De todas as maneiras, a gente vai experimentando a paternidade de Deus, sermos filhos. Não estamos mais sozinhos, a gente não sofre sozinho, né? A gente não sofre sem propósito, né? Lembra da Elizabeth Elliot? Nenhum sofrimento é vão, ela escreveu. Nenhum. Deus valoriza cada lágrima, essa é a promessa de Deus para você, cada lágrima. Então, no meio da sua dor, Ele está com você, e isso que você está sofrendo, ainda será revertido em bem, ainda vai ser algo bom. Ele tem poder para isso, Ele tem poder, e é isso que Ele está fazendo. Se Ele é Deus, é isso que Ele está fazendo. Ele está transformando o mal em bem, que é o que José falou para os irmãos dele. Não tenham medo não. O mal de vocês, Deus transformou em bem. Olha o que Deus fez. Quando Ele transformou a maldade de vocês em bem. Ele salvou o mundo da fome. Aleluia. Ele tem poder para isso. Ele está conosco. No sofrimento, no meio da dor. E, irmãos, daqui em diante, não tem jeito. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo que essa semana seja uma semana gloriosa, né? Que você viva vitórias assim, estratosféricas, né? Do Senhor mesmo. Mas a gente sabe que no mundo, Jesus podia ter feito isso, né? Agora é só alegria. Agora eu já venci, mas não, Ele falou, gente, eu venci, e vocês estão no meio disso, participem das minhas dores, sofram juntamente comigo, pega a sua cruz, sofram comigo. Só que é aí que está, né? Quando vocês sofrem comigo, vocês recebem da minha glória. Eu compartilho da minha glória. E é isso que Paulo viveu, é isso que Paulo está ensinando para os romanos. E o que é mais interessante, irmãos, é que Paulo escreve essa carta para uma igreja, a gente sabe, década de 60, lá do primeiro século. Quem era o imperador de Roma? O pior de todos, né? O Nero. Como a igreja, os irmãos em Roma estavam sofrendo, já aqui, e como eles sofreram muito mais depois. Paulo escreve então para essa igreja, irmãos que sentiam ali na pele a dor da ausência. Quantos irmãos mortos? O próprio Paulo vai ser decapitado, Pedro vai ser crucificado de ponta cabeça em Roma. Em Roma, irmãos, Roma vivia, eles estavam ali. Então a leve e momentânea tribulação que os irmãos estavam já enfrentando ali, não são comparadas com a glória eterna. Entende? Eles estavam falando com propriedade. E ele termina falando sobre herança. Vocês são filhos, se são filhos, são herdeiros, co-herdeiros juntamente com Cristo. Se vocês participarem do sofrimento, vocês vão participar da glória também. Entende? Olha, é isso que o Espírito Santo está falando com você agora. Você que recebe o Espírito de adoção,
O Espírito Santo veio para clamar, usar a sua garganta, usar a sua voz, para você expressar, para você clamar, Abba, Abba. O Espírito Santo vem para mover a sua vida no sentido do abraço do Pai, da mesa do Pai, da casa do Pai, do relacionamento com o Pai. Ele veio para matar a orfandade, para matar a angústia do abandono dentro do seu coração. Ele veio para mudar isso. Quando você sofrer, não é porque você foi abandonado. Quando você sofrer, Ele está com você. E no meio do sofrimento, Ele ainda vai produzir em você um peso muito maior. Você sabe, lembra do Jesus, né? Por causa da alegria que estava proposta para Jesus, Ele enfrentou a cruz, de peito aberto, cabeça erguida, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo nenhum. Tendo em vista, irmãos, tendo em vista a glória, a glória, a glória, tendo já acesso a essa glória, tudo fica leve, tudo fica leve. O que é então um boleto que a gente não paga, irmãos? Que a gente deixa vencer, que não consegue pagar? O que é, hein? O que é uma palavra atravessada lá no trabalho, né? O que são essas coisas tão pequenas, não é? São tão leves. Às vezes um diagnóstico difícil, são leves, né? O Senhor levar alguém que a gente ama, momentâneos, são leves se forem comparados com a glória que está sendo produzida dentro de nós. O Espírito Santo veio para determinar, irmãos, o fim da sua orfandade, o início de uma vida vivida nessa dimensão, sabe, de relacionamento com o Pai. Amém? Amém? Olha só esses versículos de 1 de João. Na semana passada a gente leu 1 de João também, para terminar. Semana toda a gente vai ficar com esses versículos aqui. Tem um livro muito legal chamado Deleitando-se na Trindade, né? O Michael Reeves, ele escreve sobre como é importante, né, a gente entender que Deus é Pai, né? Deus não se tornou Pai, sabia disso? Deus nunca se tornou Pai, Ele sempre foi Pai, sempre foi Pai. Ele sempre foi Pai do Filho, e o Filho sempre foi Filho do Pai, e o Espírito sempre foi, é isso que o Agostinho fala aqui, olha que frase: o Pai só é chamado Pai por ter um Filho, e o Filho só é chamado assim, entende? Olha só, não é por causa de uma característica do Filho que Ele é chamado Filho. Nunca aconteceu um fato que tornou Jesus Filho, entende? Esse negócio de filiação, de paternidade, não começou com a humanidade, é algo eterno, é algo eterno. O que acontece na nossa experiência humana é apenas uma sombra, entende? Ele é Pai, sempre Pai, o Pai do Filho. Não é porque Ele é mais alto, tem barba, Ele nasceu um pouco antes no tempo, não tem nada a ver com nada acerca dele próprio, a substância dele próprio. É isso que os teólogos diziam lá nos primeiros séculos. Sabe o que acontece? O Pai só é distinto do Filho, e o Pai e o Filho só são distintos do Espírito Santo por causa do relacionamento de amor. É no relacionamento que eles se distinguem. Então o Pai sempre foi Pai por causa do Filho, que sempre foi Filho, eternamente Filho, sempre gerado, eternamente gerado, Filho. O Filho sempre foi Filho do Pai, e o Espírito sempre foi o Espírito do Pai e do Filho. É o Espírito que une o Pai e o Filho num relacionamento de paternidade e de filiação. Então o Espírito sempre foi um Espírito de paternidade, entende? Esse sempre foi o Espírito Santo de Deus, é sempre o Espírito do Pai com o Filho. É isso que Jesus fala, é isso que está escrito aqui em João. É isso que ele fala lá no capítulo 14, 15 e 16, quando ele anuncia a vinda do Espírito Santo. Ele fala da importância da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não está em você à toa. O Espírito Santo está em você para
para reorganizar a sua vida, para mudar, para transformar a sua vida. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sendo chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Aleluia, aleluia, amém, irmãos? Olha o que o Agostinho fala: o pai só é chamado pai por ter um filho, e o filho só é chamado assim por ter um pai. Essas relações não emanam da substância. Cada uma das pessoas não é mencionada em relação a si mesma, mas em relação a outra. Aí ele fala assim: o Espírito Santo é então comum ao Pai e ao Filho, mas essa comunhão é consubstancial e coeterna. Se for mais exato dar-lhe o nome de amizade, que se dê, mas seria mais adequado chamá-lo de caridade, espírito de amor. Espírito de amor, ele veio para que você clame sem medo: Abba, vem Abba, vem Abba, vem Abba, Abba. Para despertar em você um clamor, Abba, Abba. Eu não estou sozinho, Abba, eu não estou sozinho. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor porque é Pai. Deus é amor porque é Filho. O Filho ama o Pai. Lembra Jesus dizendo: eu estou no amor do Pai, o amor do Pai está em mim, e vocês estão nesse amor. Aleluia. Nisto se manifestou o amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu Filho. Ele enviou o Filho para que você seja filho, para que você seja filha. Ah, Senhor, deixa o Espírito Santo comunicar o seu coração. É Ele que testifica. Só Ele pode fazer isso. Ninguém pode te convencer que você é um filho de Deus, porque você não pode se tornar um filho de Deus por você mesmo. Você jamais será uma filha de Deus por você mesma. Você não pode. Nada do que você fizer será útil para te transformar em filho de Deus. Nada do que você possa fazer não está ao seu alcance. É o Espírito Santo. Ele vem para mover o seu ser da orfandade para dentro do coração do Pai. Nisso se manifestou o amor. Nisso se manifestou o amor. O Filho foi enviado. Ó Espírito de Deus, vem ministrar agora nos nossos corações. Senhor, ajuda-nos nessa semana. Leva-nos, ó Deus, nessa semana. Leva-nos, Senhor, a dar um salto importante essa semana. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a nos movermos, Pai, a sermos guiados, Senhor, pelo Teu Espírito. Espírito de Deus, guia-nos. Espírito de Deus, guia-nos. Guia, Senhor, o nosso coração. Guia, Senhor, as nossas emoções. Guia-nos, ó Deus. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Pai, como uma criança que clama Abba, Senhor. Que diz: Paizinho, me ajuda. Que diz: Paizinho, eu te amo. Que diz: Paizinho, olha o que eu estou fazendo. Que diz: Paizinho, eu estou aqui. Move, Senhor, o nosso ser. Espírito de Deus, nos leva para dentro desse relacionamento. Nos leva para dentro dessa intimidade. Espírito de Deus, opera esse milagre em nós. Opera esse milagre em nós. O Senhor não é um espírito de medo, um espírito de escravidão,
um espírito de cobrança, mas é o espírito que sopra os filhos para dentro do abraço do Pai. Sopra sobre nós, Espírito de Deus. Move, Senhor, a nossa devoção nesses dias. Senhor, continua ministrando ao nosso coração, Senhor. Nessa semana nós clamamos, essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Vem, Senhor, ocupar esse lugar. Vem, Senhor, essa é a nossa oração. Eu peço por cada um dos meus irmãos aqui, pela igreja, Senhor, em meio às suas dores, em meio às suas dificuldades, limitações, em meio às suas fraquezas, Senhor, em meio à ausência que pesa, Senhor, nós clamamos. Vem, Senhor, agora produzir dentro de nós, ó Deus, esse eterno peso de glória, Senhor, que seja tão real dentro de nós, que seja tão nítido, Senhor, tão evidente dentro de nós. Ó Deus, produz em nós. Vem, Espírito, clamar Abba, vem clamar Abba, Senhor. Vem usar, Senhor, as nossas vozes, os nossos lábios, Senhor. Vem, faz a terra clamar por meio de nós. Vem, Abba, vem, Pai, Pai eterno. Vem, Pai, vem sobre nós, no nome do Filho amado, no nome do Filho que foi enviado, no nome do Filho que venceu. Nós oramos, Espírito de paternidade, nós oramos, Espírito que clama, Abba, nós oramos, Pai, gratos. A sua igreja ora, Jesus. Amém, Senhor.